Essa é uma história de passarinhos, dos passarinhos e seus donos. Donos que são amadores, donos profissionais, que vivem de criar e vender os passarinhos. Mas é através da sua história que nós temos uma ideia de como estão os passarinhos, não só no Rio de Janeiro, como em grande parte do país. A primeira constatação que fiz entre os criadores: eles se orgulham dos seus pássaros, como pais se orgulham de filhos bem-sucedidos. Olha o caso de Tião, um criador amador. Posso chamá-lo de Tião? É o mais conhecido. É o mais conhecido. É. Tião, desde quando você começou a criar pássaro? Isso. Desde a idade de 15 anos, estou com 75. E quantos pássaros você tem agora? 83. 83. É. Na maioria, bicudos? Bicudos e curió. Primeiramente, se eu não criasse, se eu não tivesse criador, hoje o bicudo e o curió estaria totalmente em extinção. Para ter uma ideia, que eu vou sair fora um pouquinho da minha ideia do pássaro, vou contar uma história, né, para vocês. Aqui você está vendo nas minhas costas um pé de goiaba. Eu estava almoçando com meus netos, com 16 anos eles. Então ele viu uma mesa com uma porção de goiaba. Então ele perguntou para mim: pô, vovô, você compra essa goiaba onde? Eu falei: não, eu compro não, tem na minha casa. E ele não conhecia o que era um pé de goiaba. Então esse era um dos motivos que eu sempre me dediquei a criar pássaros. E se nós não estivéssemos criando, estaria em extinção, e essa garotada de hoje não sabia o que é um curió, o que é um bicudo, ela não sabia o que era isso. Você já teve algum pássaro assim que ganhou algum torneio? Já tive pássaro que eu torneio. Eu viajei 1.200 quilômetros com um pássaro, o nome dele era Malagueta, um bicudo, Florianópolis. Cheguei lá, tirei em terceiro lugar. Foi uma sumidade que os melhores pássaros do Brasil estariam ali. E um pássaro de 3 anos viajar 1.200 quilômetros. Malagueta. É Malagueta. Viajou de ônibus? Não, viajei de carro. Tirar em terceiro lugar, até os que tirou por diferença de segundos. Então, para mim foi... Ele não tirou em terceiro lugar, para mim ele tirou em primeiro. Quantos curiosos você tem? No momento eu devo ter em torno de 65 curiós. Desde quando você cria passarinho? Desde 1980. Isso veio de quê? Uma vontade de garoto? Não, isso vem, vamos dizer assim, meu pai era um imigrante e meu pai trouxe da Europa aquela coisa de criação de qualquer tipo de animal. E eu comecei peguei um anon, comecei a criar através de um anon, passarinho. Aí foi onde eu comecei a pegar um gosto por pássaros. É um trabalho diário, né? Totalmente. O que você tem que fazer? Tem que limpar a gaiola, colocar comida, trocar água de banho. Por exemplo, tem uma época de vacinação, por exemplo, frio, eu evito botar uma vez por semana na banheira por causa de não ficar, para eles não pegarem pneumonia, algumas coisas assim. E eu tenho outra coisa que eu faço, eu não reaproveito comida. Eu toda vez, por exemplo, todo final de semana eu jogo todas as comidas dos meus pássaros fora por causa de fungos. Eu vou reponho novamente. Quanto você gasta para mantê-los? Mensalmente uns 200 a 250 reais por mês. Com todos? Com todos. Mas sonhando que eu gasto com farinhadas, remédio, essas coisas. Então na época de criação se gasta mais por causa se consome mais farinhada. Este trinca-ferro se chama Cruel. Tem quase 20 anos, inúmeros filhos e netos. Seu dono é proprietário de mais de 1000 pássaros. Um criador profissional, que tem um viveiro chamado Buriti, em Rio Bonito. Oscar, há quanto tempo você cria pássaros?
há mais de 35 anos, crio desde criança. Comercialmente, já tenho aqui em Rio Bonito, aqui mais de 10 anos. E a gente cria aqui as espécies trinca-ferro, coleiro, curió, bicudo, chorão, peão-estia-sangue, currupião. Essas são as espécies que a gente está credenciado junto ao IBAMA para reproduzir em ambiente doméstico, fazendo uma parceria para que a gente possa tirar essas espécies da extinção e que a gente possa colocá-los junto à sociedade de uma maneira correta e equilibrada. Já estão criando muito trinca-ferro em cativeiro, tá entendendo? Que o trinca-ferro vai passar pelo mesmo processo que passou o bicudo e o curió. Que hoje, tá entendendo? A gente não se fala mais em passarinho selvagem do mato, é só em criado em cativeiro. Que um pássaro criado em cativeiro, que seja trinca-ferro, coleiro, curió ou bicudo, com 6, 7 meses, eles estão cantando de gaiola na mão, tá entendendo? E um passarinho selvagem é 4, 5 anos para ele começar a cantar em casa, tá entendendo? Então é por aí que tem que dar mais incentivo ao criador. Um pássaro na natureza, ele vai durar em média 5, 6 anos, livre. Ele em cativeiro dura 25, 30 anos. Os criadores sabem que não agradam aos que preferem os pássaros livres na natureza. Mas eles afirmam que sem o seu trabalho, algumas espécies já teriam desaparecido. E propõem libertar muitos pássaros no meio ambiente, desde que haja um lugar para que treinem sobreviver na natureza e não morram imediatamente ao serem soltos. A criação da nossa avifauna em ambiente doméstico, ela é de vital importância para todas as espécies que existem no nosso país. Só com a criação em ambiente doméstico controlada, com veterinário, com zootecnista, com orientação toda da nossa alimentação, a gente vai poder conseguir preservar todas as genéticas de todas as famílias que a gente vem há tantos anos preservando. E o criador hoje, não só o criador amador, como o criador comercial, ele é um parceiro de toda a sociedade protetora dos animais e que desejam ter a nossa avifauna preservada nas mãos de quem é de direito, que é o povo brasileiro. Você raramente ia ver um bicudo hoje, uma espécie, e na verdade não há extinção dele, porque em cativeiro há milhares de bicudos, milhares de bicudos. Se tivesse já pela mata, né, talvez já tivesse extinto, até por falta de espaço. Um bicudo ele exige 2 quilômetros de território para ele, só para um casal de bicudo. Então a área tem que ser muito grande. Os profissionais fazem como para sobreviver? Como é que os criadores eles são obrigados, por exemplo, nós criadores amadores, nós preservamos mais a parte genética. O criador comercial é a quantidade, ele tem a genética, mas ele tem que produzir mais para vender mais passarinho. Eu, por exemplo, só posso tirar 35 filhotes por ano. O comercial pode tirar 1.000, 2.000, quanto eles quiserem, só tem a quantidade de produzir. Hoje a criação tem uma procura muito grande de pássaros, principalmente os de boa genética. Quando o criatório ele formata uma genética, ele tem um pássaro campeão do criatório dele, ele faz uma grande genética. E dessa grande genética há uma grande procura de compra, né? Os valores são variáveis. O que eles procuram mais, os criadores? Hoje o grande foco da procura de todos os criadores são pela evolução genética que o plantel do Buriti conseguiu. E são muitos anos criando pássaros que foram campeões nas rodas, campeões em torneios, em todos os lugares do Brasil. A gente procurou pegar essas famílias, reproduzir, voltar o sangue, fechar o sangue e classificar eles como famílias, como exemplo da família dos Andonaide, a família do Máquina, a família do Cruel. São pássaros que já são consagrados no país inteiro. Este currupião não participa de torneios, porque só existem torneios entre trinca-ferros, curiós e coleiros. Mas o currupião